necessariamente com bens materiais, como normalmente a nossa mente nos leva. Eu não sinto falta de paz, eu não sinto falta da minha esperança, eu não sinto falta da certeza da minha salvação, eu não sinto falta do consolo, do conforto, da segurança, da justiça de Deus na minha vida. É isso que o salmista está falando. Não tem nada a ver com bens materiais, não. Pode até ter bens materiais também, mas não era essa a ideia dele na hora, não. O Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deita-me em paz em verdes pastos, e guia-me pra junto das águas tranquilas. O Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deita-me em paz em verdes pastos, e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma, e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deita-me em paz em verdes pastos, e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma, meu Senhor. Refrigera minha alma, e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que é o nosso pastor. Nada nos faltará, não sentimos falta, porque o Senhor provê todas as coisas das quais nós necessitamos. Não é aquilo que nós desejamos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios. Vamos tratar hoje, irmãos, da importância da igreja nas nossas vidas. Essa mensagem
foi por causa de um contato que eu fiz com uma irmã que já está afastada da nossa igreja aqui há mais de 3 anos. Eu passei mais de 2 anos visitando a irmã frequentemente e vi que não tinha jeito, mas assim mesmo. Agora, por ocasião do aniversário, tive contato por e-mail e a conversa é sempre a mesma de quem está afastado de Deus. Não, eu estou muito próximo de Deus. Eu não estou na igreja, mas eu estou em paz com Deus. Isso é impossível. Isso é impossível. Todos dizem isso, no mundo inteiro. Os irmãos que estão afastados da igreja, todos dizem isso. É a mesma coisinha, eu estou em paz com Deus. Está tudo certo comigo. Estou muito bem. Em qualquer idioma, em qualquer país, todos dizem isso. Então eu preparei essa mensagem por causa disso. Não só dela, mas até da minha própria irmã, aquela que vem aqui me visitar de vez em quando, que também está há anos afastada de igrejas e nasceu e se criou na igreja. Então, Efésios capítulo 4, de 1 a 6, o Senhor diz a estes irmãos efésios, através da pena do apóstolo Paulo, capítulo 4, de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos nós, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Esse canto estava aí para a gente cantar, mas a gente vai cantar no final da pregação. Vocês viram que estava lá já, né? Ou o Caio não tinha colocado. Já estava lá para ser cantado, mas a gente fica para depois da pregação. Então, olha só, irmão, na mensagem do boletim, nós falamos sobre a figura da igreja visível e a igreja invisível. Isso são termos que foram cunhados, como se diz, é uma ideia que foi desenvolvida por Agostinho, no século XIV. Essa história de igreja visível. Igreja visível é o quê? É a igreja que nós conhecemos, a instituição. Casa, templo, gente. Então, todo mundo que está na igreja, a gente pensa que é crente. Pelo menos a gente acha que é crente, né? Então, todo mundo está na igreja, pelo menos era para ser crente. Então, essa é a igreja visível. E a igreja invisível é aquela dos que são realmente crentes. Em todas as igrejas, há um povo de Deus, que na minha concepção bíblica, é uma minoria. Muito bem. Então, irmãos, essa igreja invisível, que é a união de todos os que realmente são crentes, aqueles que o Senhor virá buscar no último dia, ela está contida obrigatoriamente dentro da igreja visível. Porque a igreja visível tem joio e trigo. E Jesus mesmo disse para ninguém separar. Porque ninguém tem condição de separar, só Ele. Mas uma coisa é fato. Nesse mundo, nós vivemos e fazemos parte da igreja visível. Todos nós somos membros de igreja. Então, fazemos parte da igreja visível. Está meu nome arrolado aí no hall de membros, está lá um papel para eu ver. Está aqui, eu sou membro dessa igreja. Você seja crente ou não. A gente seja salvo de fato ou não. A gente faz parte de uma igreja visível. E não pode ser diferente. Conforme o texto que nós lemos, nós vamos desenvolver aqui, e ver que não é possível ser um cristão espiritualmente maduro e se manter afastado da igreja. Isso é totalmente antibíblico. Estou bem com Deus, tá? Não. Tá não. Nós vamos ver isso. Não é possível a gente que é crente deixar de fazer parte de uma igreja organizada. Em outros termos mais radicais, vocês sabem que eu sou radical, porque o Evangelho é radical. Nada é mais radical do que o Evangelho. Nada. No meu entendimento bíblico, assim como é verdade que há muito mais não crentes
dentro da igreja visível, que a gente conhece, também é verdade que não pode haver um crente fora dessa mesma igreja visível. Como vocês sabem, agora eu estava conversando com o Daniel e Paulo ali, eu estou fazendo o curso de História da Igreja. Paulo também começou. Daniel disse que vai começar. Muito bom o curso. Pois bem, ao longo da história da igreja, nós podemos ver que há uma relação muito estreita entre igreja e salvação. Uma relação muito estreita entre igreja e salvação. Essa relação é tão estreita que gerou a heresia da Igreja Católica Romana de afirmar que fora da igreja não há salvação. Ou seja, eles passaram a ter a igreja como detentora da salvação. No boletim, naquela mensagem lá do Você Precisa Saber, eu falei sobre isso também. Cristo é o mediador, mas o intercessor é a igreja. É assim a ideia católica romana. Isso está lá no concílio deles. Não é só que eu acho. Isso está lá no concílio vaticano. Então, irmãos, esse é um dos dogmas centrais da Igreja Católica. Segundo esse dogma, como a igreja é a dispenseira do Evangelho, e isso é verdade, Jesus deixou o Evangelho para a igreja dar testemunho desse Evangelho para o mundo. Então, criou-se a heresia de que ela é quem é capaz de oferecer a salvação. Porque ela detém a salvação. É essa a heresia. Ela detém a salvação. Então ela pode dar essa salvação para o pecador, tornando-se assim uma intermediária entre Deus e os homens. O padre é capaz de perdoar pecados. E isso não é verdade. Aí já não é verdade. Então repare como a relação entre salvação e igreja é tão estreita que gerou essa heresia. A igreja é detentora da salvação. Não é. A igreja é a reunião dos salvos. A igreja invisível é a reunião dos salvos. A igreja visível é a reunião dos salvos e muito mais não salvos. Podem ter certeza disso. Então, irmãos, conforme todo o ensino da Bíblia, a salvação toda pertence a Deus. Deus Trino. É Deus Pai quem na eternidade elegeu aqueles que Ele queria para serem salvos. Isso está escrito em todos os lugares da Bíblia, mas no Apocalipse de forma mais clara. Que está escrito no livro do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. O nome dos eleitos está escrito no livro da vida. Assim como também está escrito no Apocalipse que os que não têm o nome escrito, aqueles que adorarão a besta, não têm os seus nomes escritos desde antes da fundação do mundo também, obviamente. Se os salvos têm o nome escrito, os não salvos não têm o nome escrito. Deus Pai. A Deus Filho coube vir operar a salvação, efetuar a salvação na cruz do Calvário, na plenitude do tempo, como Paulo diz. Na plenitude do tempo, Cristo veio ao mundo e operacionalizou, como se diz, a salvação na cruz do Calvário. Está consumado. Subiu ao céu e deixou o Espírito Santo para que este convença o mundo do pecado. Para que este mostre a minha glória. Ele não falará de si mesmo, ele falará de mim. Então o Espírito Santo é o operador da salvação que foi consumada por Cristo. É o Espírito Santo, ou seja, a salvação é toda de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós somos apenas objeto dessa salvação. É prerrogativa exclusiva de Deus. A participação da igreja é tão somente pregar esta salvação. Pregar o Evangelho. Viver este Evangelho. Viver em santidade de vida. Tudo mais é Deus quem opera. Inclusive essa santidade de vida nos irmãos membros da igreja invisível, que estão dentro da igreja visível. Quem é crente realmente vai crescer em santidade de vida, porque o Espírito Santo é quem opera isso. Porém, irmãos, assim como é verdade que a igreja não pode conceder salvação ao pecador, também é verdade que uma vez salvo, este não fica fora da igreja.
Porque a salvação é inclusiva. Atos 2,47 está dizendo que a igreja, como era que ela crescia? 2,42 a 47. Como era que ela crescia? Ela crescia primeiro na doutrina dos apóstolos. Não existe igreja sem doutrina. Sem doutrina não é igreja, é uma leseira. Na doutrina dos apóstolos, depois na comunhão dos irmãos, no partir do pão e nas orações. E diz que tudo lhes era comum. E eles contavam, inclusive, com a simpatia do povo que ficava olhando. Que povo é esse? Que povo é esse que divide o que eles têm entre si, de modo que não falte nada a ninguém? Que amor é esse? Era o amor de Deus na igreja. E os apóstolos pregavam. E os irmãos viviam em unidade. E diz o versículo 47 que Deus lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Lhes acrescentava a cada dia a igreja os que iam sendo salvos. Salvação é inclusiva. Não existe salvo fora da igreja. Se a igreja não pode conceder salvação a ninguém, é verdade. Mas também é verdade, não existe salvo fora da igreja. Na verdade, irmãos, essa afirmação comum que se ouve de muitos ditos crentes, não é preciso ser membro de igreja para ser salvo. Essa afirmação, mesmo sendo contrária à heresia católica, que diz que só é salvo se for da igreja. Repare que é uma afirmação dos crentes fora da igreja, dos desigrejados, contrária à católica. Mas é da mesma essência. É da mesma essência. Como a Bíblia afirma que a salvação é individual e não depende de mais nada a não ser da graça de Deus, ela também ensina que é da vontade de Deus que esses salvos se congreguem para se edificar mutuamente na disciplina dos apóstolos. É necessário que os irmãos, uma vez salvos, tenham comunhão uns com os outros. Afinal, passam a fazer parte de um corpo. Eu não conheço membro fora do corpo. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo ensina a mesma coisa, dizendo: pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado beber de um só Espírito. 1 Coríntios 12, 13. Portanto, queridos, à luz do trecho que nós lemos no início, e de passagem como essa que nós citamos agora de Coríntios, como pode alguém realmente salvo dizer que não precisa se congregar para ser salvo, para ser crente? Não precisa se congregar em alguma igreja, aliás. Irmãos queridos, prestem atenção. Como pode alguém que foi batizado renegar o seu batismo, uma vez que o batismo é a marca da graça, é o sinal da inclusão na igreja, é o sinal da inclusão no pacto da graça de Deus em Cristo Jesus? É o sinal da inclusão na igreja. Como pode alguém renegar o seu batismo afastando-se da igreja? Fazendo pouco caso da igreja. Se der eu vou, se não der eu não vou. O dia que dá eu vou, o dia que não dá eu não vou. Eu não preciso não. Eu estou muito bem com Deus. Como pode, irmãos, alguém que não se congrega eventualmente participar da ceia do Senhor, que representa a comunhão dos santos de Deus no corpo de Cristo, no seu sangue e no seu corpo e no seu sangue? Como pode alguém que aparece na igreja uma vez por ano participar da Santa Ceia do Senhor, achando que está tudo muito bem, obrigado? Isso é simplesmente inaceitável de acordo com a palavra. Aí eu sou aloprado, como dizia o nosso presidente Lula, digo essas coisas e os irmãos se aborrecem comigo. Mas está na Bíblia. Isso está na Bíblia. A única conclusão razoável é que tal pessoa nunca experimentou uma conversão verdadeira.
Como é terrivelmente triste essa conclusão, porque nós conhecemos várias pessoas queridas nesta situação. Sabe o que falta a tais pessoas? Lemos aqui: humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. O irmão não vem porque não suporta fulano de tal. Eu não suporto a palavra do pastor, eu não suporto tal coisa, eu não suporto não sei o quê. Isso é arrogância, isso é orgulho, isso é soberba. Nós vimos aqui que os soberbos Deus os conhece de longe. E a Bíblia diz que com os orgulhosos, com os arrogantes, Deus não trata. É o pecado que mais Deus odeia. São os olhos altivos. Isso é sinônimo de soberba. Nariz em pé. Olha, irmãos, falta a essas pessoas isso: humildade, mansidão, longanimidade, capacidade de suportar os irmãos. E nós podemos ver que isso não é nenhuma novidade. É exatamente por essa causa que Paulo escreve a esses irmãos aqui: rogo-vos, pois eu, irmãos queridos Efésios, eu, prisioneiro no Senhor, rogo-vos que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, e com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso já acontecia lá, irmão, 2000 anos antes. Sempre existiu isso em Israel. Povo de Deus. Povo de Deus. A questão é, esse povo era povo de Deus mesmo? Lá em Israel, Deus disse que a maioria não era. Nem por ser israelita, filho de Abraão. Deus disse através de Isaías, e Jesus repetiu aqui 700 anos depois: esse povo me louva só com os lábios, mas com o coração está distante de mim. Deus disse lá em Israel: eu vou balançar, só vai ficar o fruto verdinho lá em cima. Eu vou torar no tronco a árvore, só vai ficar o grelo, só vai ficar o olho, o broto. Pois é, isso era o povo de Deus. E por que alguém imagina que a igreja hoje é diferente? Se no tempo de Paulo já era assim também. Olha, irmãos, é preciso esforço, irmãos. É preciso esforço. E Jesus disse: esforçai-vos para entrar pela porta. O negócio não é assim, como é vendido nas igrejas hoje, não. Não é assim, não. A salvação é individual e é de graça. Mas a santificação exige esforço, tanto individual quanto corporativo da igreja. E é por isso que existe a igreja, para que nós nos edifiquemos mutuamente. Nós precisamos uns dos outros. Mas precisava ser assim? Não. Deus não podia capacitar cada um individualmente? Podia. Claro que podia. Mas não foi assim que ele decidiu na sua sabedoria. Não foi assim que ele decidiu. Deus, quando criou Israel, ele criou como um povo, como uma comunidade, e disse: vocês vão viver juntos o tempo todo. Vocês vão me adorar o tempo todo juntos. Vocês vão me louvar o tempo todo juntos. Vocês vão se sustentar mutuamente, cuidar das viúvas, dos enfermos, dos meninos órfãos. Vocês vão cuidar de tudo, uns aos outros. Jesus, quando fundou a igreja, disse: ao meu corpo, vocês vão cuidar da minha igreja. Pedro, apacenta o meu rebanho. Jesus prometeu que edificaria a sua igreja como um corpo. E por isso ordenou que os seus discípulos, uma vez transformados em apóstolos, fizessem discípulos, e eles fizeram isso. Nós vemos no livro de Atos e lemos em todas as cartas apostólicas. Em todo o ensino apostólico, nós podemos ver a ordem de que nós devemos ser um corpo, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Há somente um corpo.
Versículo 4. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Observe, irmãos queridos, que quando se trata de igreja, a ordem nunca é no singular, é sempre no coletivo. Observai a vossa vocação. Não é observai cada um a sua vocação de per si. Não é assim não. É no coletivo o tempo todo. Nós fomos chamados e vocacionados para a salvação e agora somos um corpo, como nós lemos aqui. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Todos nós fomos batizados em um só Espírito. Todos nós fomos chamados e vocacionados para uma só santa esperança. E que esperança é essa? A esperança de viver no reino, na glória eterna de Deus Pai Todo-Poderoso. Ora, e se nós temos esperança de viver todos juntos na glória eterna, não podemos andar separados. Como é que alguém que tem esperança de ir para o reino do céu está separado do povo que está indo para o reino do céu? E diz que está muito bem, obrigado, em paz com Deus. Se temos a esperança de ir para o mesmo lugar, obviamente não podemos andar separados. Isso é lógico. Como o apóstolo ensina, repito, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Versículos 5 e 6. Diante de uma afirmação como esta, irmãos queridos, como é possível alguém se imaginar crente, salvo, sem querer fazer parte da igreja? Diante de uma afirmação como estas, como pode, por exemplo, um pai querer educar o seu filho fora da igreja? Meu Deus do céu! Se a igreja é a comunhão, se a igreja é a união, se a igreja é o corpo de Cristo, sobre o qual e através do qual Deus age, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Como é que eu vou criar meus filhos fora da igreja? E digo que sou crente. Olha, irmãos, eu repito para vocês, desde a organização de Israel, Deus sempre agiu assim. Nós sabemos que através das gerações, é através das gerações que Deus vai multiplicando o conhecimento das maravilhas que Ele fez. Salmo 78, nós já lemos várias vezes aqui, diz isso. O que ouvimos dos nossos pais, contaremos aos nossos filhos, para que Ele conte aos seus filhos, para que conte aos filhos dos seus filhos as maravilhas que Deus fez. Foi através das gerações em Israel que Deus deu a conhecer a sua maravilha. No Velho Testamento isso era feito no templo, como nós lemos aqui, em Sião. No Novo Testamento é feito nas igrejas. Não tem mais templo no Novo Testamento. O que é a igreja? A organização dos santos. Não é o templo. Isso aqui, o prédio não é nada. Prédio não é nada. Placa não é nada. O que é a igreja? É a reunião dos santos exatamente para se edificar mutuamente através da ministração da palavra, dos cânticos, das orações. É isso. É isso que é a igreja. Qualquer coisa além disso é clube social, sócio religioso.
É por isso, irmãos, que tanto a pessoa quanto a família que tenta viver a sua pretensa fé, a sua pretensa conversão fora da igreja, logo fica atrofiada, cheia de problemas que vão se multiplicando de forma geométrica. Por isso, preste atenção, irmãos. A aula da pregação, a obra da pregação que leva à salvação, não termina no ato de uma pretensa conversão. Não termina no pretenso ato de levanto a mão e aceitei Jesus. Agora não preciso mais ir para a igreja. Não é assim. A obra da pregação, do discipulado, ela perdura por toda a vida do salvo, já que é indispensável para o desenvolvimento da sua santificação. Aí quantos irmãos acham que já são crentes o suficiente que não precisam vir para a igreja mais não? Eu vou para a igreja escutar o pastor brigar comigo? Como se não fosse mais pecador. Como se não precisasse mais de santificação. Irmãos, foi Deus quem determinou que Ele continuará agindo sobre todos e por meio de todos e em todos. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Foi Ele que determinou assim. Na hora que eu não quero estar entre esse todos, obviamente, eu estou fora do pacto de Deus, mesmo batizado. E batismo não salva nem deixa de salvar ninguém. Por isso nós precisamos estar juntos como igreja para nos edificar mutuamente. Esta é a importância da igreja nas nossas vidas. Embora ela não seja mediadora de salvação, como ensina a Igreja Católica, sem nenhuma dúvida, porque é assim que a Bíblia ensina, a igreja tem um papel indispensável na aliança da graça. É a igreja o objeto da aliança da graça. E a igreja é o conjunto dos salvos. Por isso a igreja visível, essa que a gente vê, a igreja é a instituição corporativa, ela faz parte da vida cristã de todos os eleitos de Deus e não pode deixar de fazer parte. Porque os eleitos de Deus são exatamente aqueles que buscam crescer no conhecimento de Deus, a fim de fazer a sua vontade, e o local apropriado que Deus determinou para que isso aconteça, adquirir esse conhecimento e crescer nesse conhecimento, é na reunião dos salvos, é na comunhão dos santos, que se chama igreja. Que Deus nos ajude, queridos, a compreender e a viver de acordo com a sua palavra e ensiná-la àqueles irmãos que nós conhecemos, que mesmo se dizendo crentes, estão vivendo de forma diferente, ausentes da igreja, mas dizendo que estão muito bem, obrigado, em paz com Deus. Não estão. Que nós possamos ter sabedoria para conversar com esses irmãos. Eu mandei essa mensagem para minha irmã hoje. Provavelmente amanhã vem outra de lá para cá brigando comigo, porque a pessoa normalmente não aceita. Quem está inimizado com Deus é meio complicado, embora diga que está muito bem obrigado com Deus. Então que a gente possa orar por essas pessoas. Todos nós conhecemos aqui pessoas assim, afastadas da igreja, se dizendo santarrões, mas não querem conversa com a igreja. Então tem coisa errada. Que nós possamos orar por essas pessoas. E sempre que possível, testemunhar para elas do amor, da graça, da misericórdia de Deus, sem deixar de lhes falar da justiça e do juízo de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.